Olá família palestrina, sou a Palmira e trago mais informações sobre o Verdão. Mas antes do vídeo peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like que é muito importante. E também ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar no canal. Agora vamos para notícias de hoje. Se não é em casa, também não é fora. Vai ter muita torcida a favor. Ô Celso, a gente conversava que eu e você achávamos que o time seria mais reserva do que veio. Foram quantos? 6 titulares? Isso, de saída. Não era esperado uma vitória mais fácil do Palmeiras? Você acha que foi mais mérito da Juazeirense? Ou o Palmeiras estava diferente, talvez mais desligado, não com aquela intensidade que o Abel Ferreira gosta? Como que você vê o jogo? Teve um pouquinho das duas coisas. A Juazeirense foi muito competente ao defender. Teve até um amigo meu que mandou no WhatsApp, quando a Juazeirense fez 1-0, ele falou, que coisa, um amigo da Bahia, hein? Que coisa, a Juazeirense fez o gol de honra antes mesmo do Palmeiras fazer o primeiro. O que faltou para o Palmeiras foi mais efetividade no ataque, o tempo inteiro. E o Abel percebeu isso, na medida que o jogo acaba com o Rony em campo, com o Veron e principalmente com o Scarpa. Ele foi o cara do jogo, o Scarpa, para você? Sem dúvida nenhuma, ele mudou o resultado do jogo. Sem Scarpa hoje, eu diria que o Palmeiras teria... A vitória Scarpa. A vitória teria escarpado, mas não foi só numa escarpada, né? Ele chutou de fora da área, ele continuou muito intenso, ele participou de muitas jogadas no ataque. Enfim, ele deu a vida que o ataque do Palmeiras, que faltava ao ataque do Palmeiras até ali, até a entrada dele. Embora no primeiro tempo, você destacou isso, e é verdade, o Navarro tenha feito a bela jogada para o gol do Breno. Mas não era propriamente o Navarro na posição que dele se espera, né? Foi um bom Navarro preparador naquele lance, mas faltou o Navarro centroavante, e faltou qualquer outro que ocupasse a posição de centroavante ao longo de todo o primeiro tempo e a primeira metade do segundo. Aí entra o Scarpa e, para a felicidade geral dos palmeirenses, sai o resultado pelos pés dele. Vamos aos números do jogo na Arena Barueri, Palmeiras 2, Juazeirense 1. A gente acompanha junto na tela, posse de bola bem superior, então, do Palmeiras, 74%, 3-1, né? 3-1. 16 chutes, 5 da Juazeirense, 4 dos 16. Quer dizer, de cada 4 chutes, 1 foi no alvo. A Juazeirense foi mais eficiente, dos 5, acertou 3. 11 faltas de um lado, 9 do outro. 8 escanteios, todos para o Palmeiras. E desses chutes certos a gol, muitos deles, a partir da segunda metade do segundo tempo, tem a ver com o Scarpa. Essa semana a gente discutiu isso aqui no Sport Center, acho que foi na quinta-feira. O Palmeiras poderia ter um aproveitamento maior. Quando chuta gol, acertar mais, em comparação com outros times europeus, por exemplo. O Palmeiras cria muito, mas poderia fazer mais gols, né? Hoje isso ficou claro, né? Hoje isso colocou durante 3/4 da partida, a gente falou de 3/4 de posse de bola, mas em 3/4 da partida o Palmeiras corria o risco de não vencer justamente por causa disso. Falta aquela questão do centroavante, aí vem aquela velha discussão, cadê o 9, cadê o 9? Eu propriamente acho que o problema não é não ter o 9, é não ter ninguém que faça a função do 9. Em geral, quem cobre isso é o Rony também hoje entrou depois no jogo. E aí o Palmeiras vai convivendo com esse dilema que, cá para nós, perto dos dilemas dos outros clubes brasileiros, Edu, é uma coisa desse tamanhinho. Mesmo hoje, numa partida em que teve dificuldades, o Palmeiras acabou encontrando soluções. Porque tem um belo elenco, tem um técnico muito consciente do que está fazendo. Você pode não concordar com ele em 100% do tempo, mas ele tem sempre um plano. Tem sempre um plano. E hoje as coisas acabaram dando certo mais uma vez. E no Sport Center, mais cedo, às 8 da noite, eu discutia com o Hoffman. Palmeiras é o time mais bem treinado do Brasil neste momento. Que você vê em campo o trabalho que o treinador fez. Né? E daqui a pouquinho a palavra do Abel Ferreira, possivelmente, se der tudo certo aqui ao longo do Sport Center. Eu estou curioso para saber como vamos encontrar Abel. Porque ele tinha um plano, o plano dele não era esse. Estado de espírito. Eu acho que ele vai falar claro, mais uma vez do calendário, que realmente muitas vezes é cruel para o Palmeiras. Mental. Basta ver, às vezes, que esse time respondeu quando exigido.
na final do Paulista, em situações limite na Libertadores passada. Então, um time muito movido a desafios, a momento, a intensidade. E realmente, em jogos como o de hoje, a tal da intensidade se dilui um pouco. Eu acho até natural que o Palmeiras tenha tido uma certa dificuldade durante a maior parte do tempo, mas também é um mérito do Abel de saber mexer as peças no momento certo, fazer suas apostas. Hoje não era nem caso assim, tanto de uma aposta, né? Era o que ele tinha que fazer mesmo. Eu me pergunto se estivesse ganhando, se ele mudaria o time como mudou. Ou se ele botou as 3 peças importantes porque o jogo estava 1-1. Muito provavelmente não. O que também é um mérito, também é uma coragem, né? Ele já entra na prática com menos volantes do que tem, já que o Atuesta não foi bem e não faz mesmo o papel do Danilo, ele não tem essa pegada, né? Não tem essa fluência de quando o Danilo joga. E no fim do jogo, nem o Atuesta ele tinha. Então ele resolveu ir para o jogo de uma maneira que os críticos do Abel às vezes fazem de conta que não estão vendo, né? O Atuesta, a gente falava, tá devendo realmente, né? Das contratações do Palmeiras, é aquela que você fala. O Murilo tá indo bem, o Navarro acabou fazendo um monte de gol na Libertadores, hoje deu a assistência pro gol do Breno. Todo mundo está se criando, né? Eu acho que no ranking tem o Atuesta e o Jorge. Acho que o Jorge hoje foi muito participativo durante o tempo que jogou. Porque um jogo como esse é para mostrar serviço, né? Não, você ganhou a chance, vai lá, é a tal da minutagem. Um jogo como esse vai ser quando? Né? Mas acho que são os 2 jogadores que ainda estão destoando, demorando um pouquinho mais para pegar o ritmo do resto dessa equipe, né? O Atuesta realmente... Acho que também tem a questão do que o Atuesta pode oferecer, né, Edu? Ele realmente não é um volante. Ele, antes de tudo, ele não é um volante. Sabe quem é volante, né? Sim. Quem? Danilo. É volante. Esse é mais que volante. Ele não entrou hoje, né? Não. O Danilo é importante, ele é um termômetro desse time do Palmeiras, né? Com Danilo é uma coisa, sem Danilo é outra coisa. Todo mundo sabe disso. A torcida, o Abel, nós, o mercado europeu. O mercado europeu, principalmente. O olhão em cima do Danilo. Era bom que não soubesse, mas infelizmente nesse mundo globalizado não vai dar para segurar o menino por muito tempo. Vamos ver a janela de transferências do meio do ano. Outro cara muito importante, a gente até viu na nossa tela já escrito, o Gomes, 11º jogo dele em 35 dias. Ele jogou pela Libertadores contra o Emelec, voltou e jogou. Foi o único cara que jogou lá e jogou aqui. Seria pela posição de zagueiro, que desgasta menos, ou é porque é um touro e aguenta tudo? Eu acho que é muito do jogador, né? Ele não só jogou, como ele joga com uma intensidade muito parecida nesses jogos todos. Você não fala de desgaste do Gomes, de desgaste técnico mesmo, né? Desgaste psicológico, sim. No final do jogo, ganhou por 2-1, estava discutindo com bandeirinha, dedo Mas justamente por isso, né? Ele é pilhado. Ele é pilhado. Ele é um jogador pilhado e é um zagueiro completo, né, Edu? Eu acho que é perdoável não poupá-lo até o limite, porque se trata do melhor zagueiro da América do Sul. Se você pode contar com o melhor zagueiro da América do Sul, ele está bem, está afim, está pilhado, está entregando futebol, que isso é muito importante, ele tem entregue bom futebol. Qual é a média aí? É um jogo a cada 3 dias. Nos últimos 30 dias, 10 jogos. Melhor para ele, melhor para o Palmeiras. Eu não pouparia, não. Eu iria até onde dá. Gomes é um monstro. Provavelmente estará em campo também contra o Independente Petroleiro. Jogo desta terça-feira, Palmeiras volta seu 4º compromisso pela Conmebol Libertadores. Até aqui, 100% o bicampeão, o atual bicampeão. Hein? Para nós, esse nem precisava. Não, né? Se tem um joguinho aí que ele podia ficar de fora... É isso. A gente estava discutindo na redação, eu achei que viesse mais reserva. Mas tem uma programação, quer dizer, esses caras não poderiam ficar também tanto tempo sem jogar. Eles não foram para o Equador, né? Os titulares, parte deles, pelo menos. Aliás, é o 2º jogo seguido que eu imaginava mais reservas. Eu já imaginava mais reservas no Equador. Mas acho que é isso que você está falando. Não é propriamente poupar jogadores, é poupar levas. Né? A leva que jogou lá, não joga cá. A leva que jogou cá, não jogará na próxima. Então a expectativa para terça-feira é um time semelhante ao que jogou contra o Emelec? Muito provavelmente. Talvez mudando nomes, né? Porque aí tem o mapa do desgaste, aí vai ver quem está mais próximo da saturação.
E aí você vai trabalhando as peças. O Palmeiras tem um privilégio, né, Edu? É um dos poucos clubes que pode poupar em jogo de Libertadores. Os outros sempre ficam um pouco, mesmo o Atlético Mineiro, não está numa situação no seu grupo tão confortável, depois de 2 empates, que possa poupar como o Palmeiras poupa. O Palmeiras tem, inclusive, saldo a partir daqueles 8. Até saldo de gols o Palmeiras tem a essa altura. É uma situação bem diferente dos demais. Aliás, na redação teve quem falasse assim, quando saiu o gol do Petrolina, calma, palmeirense, obviamente, né? Calma, vem outro 8-1 por aí. Também, nem todo dia é dia também, né? Não, até porque o time da Juazeirense é um time mais bem armado que o Petroleiro. É um time que pelo menos se defende muito bem e teve o mérito de naquele contra-ataque, não foi um lance fortuito, sabe, Edu? Não foi aquela tal única bola do jogo, foi um lance que exigiu muita perícia, não só do time como um todo, para amar aquele contra-ataque, naquela transição, né? Mas do próprio Nildo Petrolina, que podia muito bem ter estourado a bola em cima do goleiro, perdido o gol. Ele teve a calma suficiente para fazer o que tinha que fazer naquele lance. É um time com alguns méritos, sim, bem melhor que o adversário boliviano. O time que ano passado eliminou o Cruzeiro, esse ano eliminou o Vasco, venceu o Bahia no Campeonato Baiano também, né? Um time da Série D, mas que a gente vê bem montado, que soube fazer uma estrutura de defesa ali contra o Palmeiras. Bem armado o time da Juazeirense. Não é à toa, é um trabalho que já vem de pelo menos 2 temporadas. Um goleiro já rodado no futebol brasileiro. Né? Manjadíssimo. Bom, mas fez defesas importantes hoje. Pelo menos 2, uma no primeiro tempo, num momento crucial para segurar o resultado, ou pelo menos para que não abrisse a porteira ali. Mas é um trabalho consistente. Embora no Campeonato Baiano a Juazeirense só tenha se salvado no fim. Mas os estaduais andam meio lotéricos, até pela sua duração e também por prioridades de alguns clubes. Essa coisa está ficando meio lotérica, o que é um risco também, porque você disputar a 2ª divisão estadual é terrível para os planos do ano, né? Mas a Juazeirense conseguiu se salvar. Em suma, entre o Petroleiro e o time do Petrolina, eu sou mais o time do Petrolina. É um rei dos trocadilhos. E trocadilho faz mal segurar, né? Eu venho dizendo aqui. Faz. Boa. É isso. Vamos dar uma olhada na agenda do Palmeiras. Terça-feira, Independente Petroleiro, fora de casa. Depois descansa. Só pega o Fluminense em casa no próximo domingo. Aleluia, hein? E aí volta dia 11 de maio, mais 3 dias. Vai a Londrina. Uma viagem não muito longa, né? Vai a Londrina enfrentar a Juazeirense. 5 dias de brecha? Não é? Mas é por isso que os titulares não podiam ficar também muito tempo sem jogar, né? É verdade. Tem esse gap aí, mas o Palmeiras merecia, né? Vem de uma arrancada pesada. E Juazeiro e Petrolina são cidades vizinhas, né? E o Petrolina fez o gol do time de Juazeiro. Pernambuco e Bahia, ali no Rio São Francisco, né? É isso. É uma agenda boa para o Palmeiras, que vem agora aí planejando o que vai fazer e, como você falou, pode poupar um pouco na Conmebol Libertadores, que é o 100%, com o time misto vem conseguindo ótimos resultados. Quer dizer, agora é pensar mais no Brasileirão? Ah, sim, até porque precisa, né? Já andou perdendo alguns pontos aí que os rivais diretos, e aí eu me refiro a Atlético Mineiro e Flamengo, talvez não percam. Embora hoje o Galo tenha perdido os mesmos 2 pontos para o Goiás que o Palmeiras perdeu. O Goiás é um time interessante, ele não ganhou nada. O Atlético Mineiro está com problema contra time verde, né? Tá, dá uma travada. Porque Curitiba, América e Goiás? Todos atrapalharam a vida do Galo. Agora, o Goiás não ganhou de ninguém, mas já tem pelo menos 2 bons resultados para chamar de seus nesse campeonato. Os 2 empates contra candidatos ao título. Mas é justamente por isso, o Abel sabe disso, né? Até do ponto de vista pessoal, o que falta para ele? Um brasileiro à altura do time que ele tem, do trabalho que ele desenvolve. Ele mesmo, ao ganhar o Paulista, lembrou que não sabe até onde esse time irá no limite físico. Mas agora é hora de brasileiro, né? É hora de voltar as baterias para o brasileiro. Quando a gente, nos programas do dia a dia, fazia as comparações do Palmeiras com as de outros clubes, ficava muito claro que o pior para o Palmeiras ia passar antes do que para os outros.
E isso está se confirmando, né? O Palmeiras vai agora para um jogo de Libertadores com uma perspectiva bastante boa para os próximos compromissos. Já dá para trabalhar um pouquinho, numa condição um pouquinho mais humana, né, Edu? Fora dessa conta maluca que a gente fez aí para o Gomes de um jogo a cada 3 dias. Não é possível que o futebol continue assim por muito tempo. E o Abel vem batendo nessa tecla com toda a razão. Quer dizer, o desgaste é muito grande e ele destaca o desgaste principalmente psicológico, mental, que é muito grande. E talvez a derrota para o Ceará tenha a ver com isso, com a ida para a Venezuela, uma viagem longa, não era em Caracas, ainda tinha uma outra viagem. Daqui a pouquinho a gente vai ver os Inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, tá esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos. Rumo aos 2 milhões de inscritos.